Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, dia 17 de setembro, 24º domingo do Tempo Comum. Temos ainda 10 domingos nesse ano litúrgico, até a solenidade de Cristo Rei do Universo, e a partir dali um novo ano litúrgico com o tempo do Advento. O tempo, como eu dizia ontem, passa muito rápido e nós precisamos ficar atentos aos sinais dos tempos. E hoje, nesse dia em que todos nós vamos à casa do Senhor para ouvi-lo e recebê-lo, eu quero te convidar a meditar comigo o Evangelho que está em Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e seus filhos, e tudo o que possuía para que lhe pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que estava acontecendo, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, Jesus nos conta essa parábola daquele patrão que resolveu acertar as contas com seus empregados nesse domingo, 24º domingo do Tempo Comum. E nessa parábola, Jesus quer fazer com que nós tenhamos fixo diante dos nossos olhos essa máxima do Evangelho: o perdão de Deus é ilimitado. E do mesmo modo como o perdão de Deus é ilimitado, deve também o nosso perdão ser ilimitado. Do mesmo modo como pecamos, devemos também ter a hombridade de perdoar aqueles que nos ofendem e pedirmos perdão a todos aqueles a quem nós ofendemos. Porque é muito fácil, né, dizer: eu perdoo o fulano pelo mal que ele me fez. É muito fácil dizer isso. Mas muitos que dizem isso, eu perdoo o fulano pelo mal que ele me causou, não são capazes de pedir aos outros perdão pelos males que ele mesmo causou a tantos irmãos e irmãs. Ora, é sempre uma faca de 2 gumes o perdão. Do mesmo modo como eu fui ofendido, eu também ofendo. Agora vejam, a primeira leitura do livro do Eclesiástico. Nós vamos ouvir o Senhor nos dizer que é detestável o rancor e a raiva. Irmão e irmã, nós temos uma multidão de gente que vive e se alimenta de rancor. Eu atendo confissões, atendo direção espiritual e eu sei da dificuldade que as pessoas têm em pedir perdão ou perdoar. Eu sei o quanto o coração de muitos homens e mulheres está sobrecarregado por mágoas e rancores.
E eu tento mostrar às pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, que as únicas que sofrem com esse rancor e essa mágoa são elas mesmas. Porque quem ofendeu, coloca a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilo. Nós que fomos ofendidos, que ficamos aí guardando e remoendo rancores e raivas, somos nós que sofremos. E cada vez que nós pensamos naquilo e sofremos novamente, Satanás rola de alegria e dá, uma grande salva de palmas a nós, porque estamos fazendo o que Ele quer. Estamos vivendo de mal. Estamos vivendo do pecado. Não é o que Deus quer. Deus nos quer livres. Deus ressuscitou Jesus dos mortos para que nós fôssemos dele em tudo, na vida e da morte, na alegria e na tristeza. Jesus, como nos fala São Paulo na segunda leitura da carta aos Romanos, Jesus é Senhor dos vivos e dos mortos. Foi para nos libertar da morte, ou seja, de todos esses sentimentos que causam morte na nossa vida, que Jesus ressuscitou. Antes, morreu na cruz, para que fossem crucificados com Ele todos os nossos pecados. Morreu na cruz para que o nosso coração fosse liberto de toda mágoa e rancor. E ressuscitou para encher de luz a nossa história, o nosso coração e a nossa alma, para que neles nada que seja contrário à alegria da sua ressurreição habite. Mas, irmãos e irmãs caríssimos, nós ainda assim insistimos em não perdoar. Agora, uma coisa interessante. Eu insisto em não perdoar, mas eu quero ser perdoado. Eu insisto em não dar o braço a torcer, mas eu quero que Deus se abra inteiro e que os demais também se abram inteiros a me acolher depois que eu apronto, depois que eu faço algo que é pecado, que ofende e magoa as pessoas. Não vale a pena viver assim. É preciso uma mudança radical de atitude. É preciso ser aquilo que eu digo ser, cristão, ou seja, o Cristo. O Cristo no alto da cruz, tendo sofrido os maiores tormentos que um ser humano poderia sofrer, o Cristo olha para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Irmão e irmã, se eu e você somos outros Cristos, somos imitadores do Senhor, por que guardar rancor? Por que não perdoar? Por que não me reconciliar com meu irmão? Por que não dar a outro a oportunidade para que o outro mude? Por quê? Por que não permitir que o outro seja diferente? Por que não dar a ele essa chance da mudança, do arrependimento, da conversão sincera? Por quê? Se Deus tantas vezes já estendeu a sua mão sobre mim, perdoou os meus pecados e me deu a graça de reconhecer que fui falho e recomeçar a minha vida, por que eu não posso fazer isso em relação ao outro? Por que eu tenho que ficar dizendo por aí, eu dei uma chance, não darei a segunda? Por que eu tenho que ficar por aí bradando aos quatro ventos? Não, eu perdoei o fulano, mas eu lavo as minhas mãos, não quero mais saber dele. Por quê? Se a atitude de Jesus para conosco e para com tantos pecadores foi justamente a oposta. Por quê? Por quê, irmão? Ter um coração tão endurecido assim? Por que ter atitudes que não são condizentes com o segmento do homem que nós dizemos seguir, que é Jesus, que fez todo o contrário? Por quê? Ora, nós também não podemos querer viver num mundo e numa igreja que não tem nada de errado. Isso não existe, isso é utopia. O pecado é uma realidade. E nós precisamos vencer o pecado se quisermos vencer o egoísmo e a falta de perdão. Só é perdoado quem errou. Só merece perdão quem se arrepende. E eu me arrependo do mal que eu fiz, então por isso o pecado é algo latente na nossa vida e no mundo que nos rodeia. Apesar de muitos hoje em dia estarem por aí dizendo que não existe pecado, que o pecado é uma convenção humana, que o demônio é cultural, como disse outro dia aquele senhor herege Leonardo Boff,
que o pecado foi uma invenção humana, que o demônio é uma criação da igreja. Não, o demônio é real. E é autor do pecado, é autor da raiva, é autor do rancor, é autor do ódio. É o demônio que nos leva a pecar e nos leva a permanecer no pecado. É ele que endurece o nosso coração para não pedirmos perdão a Deus e aos irmãos e para não darmos o nosso perdão àqueles que vêm buscá-lo. Nós não podemos cair nessa falácia modernista que está por aí se introduzindo na igreja e que permeia toda a sociedade. Não, o pecado é real, é fato. Temos que nos livrar dele. E o Senhor mostrou no Evangelho que enquanto nós não pagarmos o último centavo dos nossos pecados, ou seja, enquanto não nos redimirmos de toda a nossa culpa, nós não veremos o reino dos céus. Então nós precisamos nos esforçar sim para vencer o pecado, o pessoal e o comunitário. Sermos perdoados e levarmos o perdão de Deus aos demais, mas não somente o de Deus, o nosso também. Ora, Deus só não perdoa aquilo que eu não quero apresentar ao seu coração misericordioso. E os nossos irmãos esperam sim pelo nosso pedido de perdão. Esperam sim pela nossa resposta de perdoo o que me fez. Perdoo as ofensas que fizeste contra mim. Os nossos irmãos esperam. E a vida desses irmãos e o mundo ao redor é transformado quando um cristão de fé diz: me perdoe e também eu te perdoo. Que Deus te abençoe e até amanhã.